Muito bem, nos encaminhando para o final desse ciclo de estudos, nós vamos debater então, nesses últimos assuntos, né, o tema apresentado por Kardec numa sessão anual comemorativa da Sociedade Parisiense. Na verdade, é uma sessão comemorativa ao Dia dos Mortos, realizado na Sociedade Parisiense dos Espíritas. Era uma sessão tradicional, todos os anos Kardec fazia um discurso nessa reunião, e nesse ano de 68, dia 1º de novembro de 68, então Kardec faz um discurso, e esse discurso vai ser publicado na Revista Espírita, dezembro de 68. Aqui, né? Dezembro de 1868, Kardec vai publicar o discurso que ele havia feito no mês anterior, ali em novembro, e esse discurso, então, vai tratar, ele aborda vários temas, mas ele tem um núcleo, que é a questão de discutir a ideia de religião no sentido filosófico. Essa é a grande questão. É uma questão que tem gerado, historicamente, inúmeros debates entre os espíritas, né, divergências e a respeito dessa ideia de religião que Kardec apresenta aqui. É bom lembrar que esse texto dele, né, ele tem assim 5 partes. Então nós temos uma primeira que ele fala sobre comunhão de pensamentos, a segunda ele fala sobre assembleias religiosas, a terceira ele vai falar sobre o espiritismo, uma pergunta, né? O espiritismo é uma religião? A quarta, as reuniões espíritas, e a quinta parte ele fala sobre a caridade e o amor como laço. Então, esse é o centro. Nós vamos nos deter aqui exatamente na questão do conceito que ele apresenta sobre religião no sentido filosófico, né? Bom, primeira coisa para se aproximar do que Kardec está querendo falar, o que ele está tentando dizer com isso, é o seguinte: é a gente se desvencilhar do conceito tradicional de religião. Porque os conceitos eles têm vida própria, as palavras têm vida própria, as palavras têm uma historicidade, têm uma estrutura já mental, cultural, que as qualificam, que as identificam. Então é muito difícil a gente conseguir abstrair isso e tentar pegar a palavra dentro de um conceito mais específico que exprime uma determinada teoria. Então, vejam, se nós pegarmos Platão vai falar sobre o mundo das ideias. E dentro da sua teoria, a palavra ideia, ela não tem o sentido do senso comum, o sentido vulgar do termo, né? Aquele sentido vocabular que nós usamos hoje. Para Platão, ideia era um mundo supramaterial, um mundo transcendente. Então, se eu ler o texto, lendo aquela palavra com um sentido habitual que eu no dia a dia dou para ela, eu não vou entender a teoria. E assim é comum entre os pensadores, entre os filósofos, né? Se eu pegar Edgar Morin, por exemplo, Morin vai se referir nos textos dele à palavra espírito, mas não é o espírito no mesmo sentido que Kardec coloca na sua obra. Então, assim, são questões mais específicas. A gente poderia dizer que são categorias teóricas. Quando tu pega uma palavra que ela já tem um sentido habitual, do senso comum, mas tu pega essa palavra e muda esse sentido e coloca dentro de um outro sentido próprio da tua própria teoria. Então tu passa a dar um significado muito mais específico para essa palavra,
ou diferente para essa palavra, que não é aquele sentido, aquele significado habitual. Eu preciso entender a teoria para entender o significado da palavra, porque senão, se eu pegar o significado da palavra no sentido comum e aplicar, eu não vou entender a teoria. Certo? Então essa é uma questão, uma advertência importante que a gente tem que ter para compreender aí o que Kardec está se referindo. Então, vamos lá. Bom, então nesse texto, Kardec vai dizer o seguinte, eu vou pegar alguns pontos do texto, não vou analisar o texto inteiro, porque o texto é longo, mas eu vou analisar basicamente alguns pontos que ele se refere a essa questão. Então ele diz o seguinte, dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos. É que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção larga e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. Consecutivamente, esse nome foi dado, esse nome que está dizendo é religião, foi dado a esses mesmos princípios codificados e formulados em dogmas ou artigos de fé. Então vejam só, ele está colocando aqui dois sentidos diferentes para a palavra religião. O primeiro que ele está colocando é religião num sentido, numa acepção muito mais larga, muito mais ampla, muito mais verdadeira, segundo ele, que é um laço que religa os homens, numa comunhão de sentimentos, onde as pessoas se unem dentro de um determinado sentimento, que as aproxima, e esse seria um sentido mais amplo de religião. Mas veja, é um outro sentido, não é aquele sentido, por isso ele faz a diferença agora. Quando ele diz que, normalmente, o que aconteceu? Para essa palavra, se restringiu ela. Ela foi dada para princípios dogmáticos, para artigos de fé. Então, ele está dizendo que essa palavra, consecutivamente, esse nome, religião, ele é dado a esses princípios de crenças, que termina representando as religiões históricas, por acreditar em determinados dogmas, por ter determinados artigos de fé, por ter determinados cultos, etc. Então Kardec está aqui, na verdade, fazendo uma distinção conceitual, no sentido muito alargada, muito ampla, muito diferente, muito singular, que é a ideia de religião, no sentido de laço, que poderia servir para qualificar muitas coisas, e a outra num sentido estrito, no sentido cultural, no sentido histórico, que é aquela que é o sentido vulgar que nós conhecemos, o sentido senso comum, que a gente conhece. Religião associado a instituições, ou a ideias, a doutrinas de crença, de dogmas e princípios de fé. Então essa é uma questão. Ele já começa aí deixando bem claro. Eu não vou aqui discutir a questão do sentido da palavra, histórico da palavra religião, da onde veio essa palavra, os significados, enfim, não vou entrar nisso porque eu acho que isso aqui não tem muito efeito prático para nós. A palavra lá do religere, do religio, lá, do Cícero, do paganismo ainda romano, depois já com o cristianismo por lactância e tal, mas é interessante uma questão, que aí entra a ideia do religare, que depois Agostinho vai pegar essa palavra, o religare, e vai dar um outro sentido, que é o sentido habitual que ficou para nós, que é a palavra de religar. Religar o homem com Deus. Mas por que? E muitos espíritas usam essa expressão. Mas vejam só, quando essa palavra ela é usada,
o religar o homem com Deus, ela está absolutamente associada à questão do pecado original. Quando Agostinho constrói a sua teoria do pecado original, o homem sai do paraíso, Adão e Eva abandonam o paraíso e são retirados do paraíso porque desobedecem a Deus, são mandados para a terra trabalhar como castigo, trabalhar com o suor do próprio rosto para sobreviver. E é nesse momento da desobediência é que o ser humano se separa de Deus. E aí, o que acontece? Quando eles vêm para a terra, a religião é que vai fazer com que eles voltem novamente, se convertam novamente à obediência. Entenderam? A religião é um instrumento que vai fazer com que esse ser humano expurgado do paraíso volte novamente a ter obediência às determinações divinas que ele antes havia desobedecido e, portanto, é a partir daí que ele vai se religar a Deus. Entenderam a lógica? Quer dizer, o Espiritismo não tem nada a ver com isso. Essa ideia de religar tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com essa concepção. Porque subjacente a essa ideia do religar está a ideia do pecado original. Essa é a questão. Então o sentido de religar, esse sentido não é um sentido que o Espiritismo use. É importante aqui que a gente entenda a religião mais um sentido diferenciado. Mas eu queria também fazer uma outra observação, que é a ideia de que normalmente a gente e até já falamos aqui, eu acho que em alguns momentos lá sobre o século XVIII, que os filósofos iluministas, e aqui eu posso citar alguns, entre Voltaire, Rousseau, David Hume e Immanuel Kant, que é um conceito de uma religião natural. Eles tinham, de uma forma geral, a ideia de que Deus está na natureza, ou está no próprio homem também, e que bastaria o ser humano viver uma vida racional, uma vida voltada justamente para as virtudes, etc., que estaria em contato direto com Deus sem precisar de intermediários. Eles eram críticos à igreja. Então, especialmente Voltaire. Então, seria essa concepção dos iluministas também, de uma religião natural que talvez a gente pudesse trazer aqui para algum tipo de suposição a respeito desse conceito que Kardec traz. De qualquer forma, então nós temos aqui, nesse primeiro texto que nós analisamos de Kardec, ele coloca então a ideia de religião como uma ideia de um laço moral que liga os homens, numa comunhão de sentimentos. Certo? Então a religião seria isso. E isso seria um sentido muito amplo, serviria para muitas coisas. O segundo, aliás, os efeitos desse laço, segundo Kardec, então, seria estabelecer entre os seres humanos, como consequência, a comunhão de vistas, de sentimentos, de fraternidade, de solidariedade, de indulgência, de benevolência mútuas. Vejam, esse é um conceito que transcende muito a uma concepção de religião formal. Porque para o sujeito ter um laço moral de sentimentos que é capaz de unir fraternalmente, de uma forma solidária, indulgente, a pessoa não precisaria ser religioso, no sentido de religião convencional. A própria humanização do humano geraria, ou gera, essa concepção
de fraternidade, solidariedade, indulgência, benevolência entre as pessoas dentro de uma sociedade. Então, isso é uma questão diferente, é um conceito diferente que ele está colocando aqui. Então, de tal forma que, inclusive, Kardec exemplifica que se poderia chamar assim a religião da amizade. Vejam só, religião da amizade, a religião da política. Por quê? Porque religião ele está falando dessa comunidade de sentimentos, de princípios e de crenças. Então, os amigos têm um laço de afeto, de afinidade que unem as pessoas que são amigas, que têm amizades. Então, é esse laço de afeto, de ideias comuns, etc., que Kardec está chamando de religião. Os políticos, eles estão unidos por determinadas crenças ideológicas, uma concepção de que a questão do trabalho deve ser valorizado, a questão da democracia. Então, são questões do liberalismo ou do socialismo, enfim, são concepções ideológicas que unem, que aproximam essas pessoas. Portanto, a religião da política representaria isso, o laço que está unindo essas pessoas, um laço comum, que está aproximando essas pessoas. Então, diz Kardec, isso é a religião da política. Mas não é que a política seja uma religião no sentido convencional. Então, a religião no sentido de laço que está aproximando essas pessoas. E não religião no sentido de instituição histórica. Ok? A mesma coisa a família. Kardec exemplifica a religião da família. Ele não está dizendo com isso que a religião da família é a família ser católica, luterana e tal. Não é isso. A religião da família é os sentimentos que unem essa família. O sentimento de amor, de afetividade, do carinho. Este sentimento que aproxima é que Kardec classifica como religião. Então, é um conceito aqui, uma categoria teórica. Não é o conceito vulgar, o conceito senso comum de religião. Mas vamos voltar para o texto, então. E aí ele diz o seguinte: é nesse sentido que se diz religião da política. Entretanto, mesmo nesta acepção, a palavra religião não é sinônima de opinião. Implica uma ideia particular, a de fé conscienciosa. Eis porque se diz também a fé política. Ora, os homens podem filiar-se por interesse a um partido sem ter fé nesse partido. E a prova é que deixam sem escrúpulo, quando encontram seu interesse alhures, ao passo que aquele que o abraça por convicção é inabalável, persiste à custa dos maiores sacrifícios, e é a abnegação dos interesses pessoais a verdadeira pedra de toque da fé sincera. Quer dizer, eles acreditam, eles têm uma fé, eles têm uma confiança nas suas ideias, e é essa confiança que os une. Daí o termo que ele está usando aqui, a religião política ou a fé política, que não está dentro de uma concepção teológica. Seguindo. O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais, que se rompem à vontade ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que o espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une, como consequência,
a comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade, a solidariedade, a indulgência, a benevolência mútua. É nesse sentido que também se diz a religião da amizade, a religião da família. Então, nos parece bastante claro aqui a forma como ele está colocando a ideia de que ele está se referindo a um conceito aqui diferente, que a gente pode voltar a ser um conceito que se remete a uma essência, que é a essência do sentimento, de comunhão, de vistas, né? De fraternidade, de solidariedade, de indulgência. Aonde exista isto, existiria para Kardec a ideia de religião. Mas essa é um conceito, portanto, que está vinculado a sentimentos que aproximam as pessoas, e não religião no sentido formal. Ok? Muito bem. Seguindo. Se é assim, perguntarão então, o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico. O Espiritismo é uma religião e nós nos vangloriamos ou nos ufanamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade, da comunhão de pensamentos. Não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Então, olhem só, né? Kardec, então, ele problematiza aqui, né? Então, ele problematiza exatamente isso. Bom, então, nesse sentido, o Espiritismo é uma religião? Sim, nesse sentido filosófico, no sentido não religioso, né? Ou seja, um sentido filosófico de religião, que não é o sentido teológico. Ok? Nesse sentido filosófico, é o sentido que define a ideia de religião como laço, como vínculo de fraternidade, de comunhão de ideias, de pensamentos, de afetos. Esse é um sentido filosófico, não sentido teológico. Então, ele diz sim, porque está baseado nas próprias leis da natureza, ou seja, a própria ideia de religião aqui implicaria, talvez, numa suposição nossa, ligaria com a ideia de religião, talvez, dos iluministas, que seria aquela ideia do naturalismo. O naturalismo filosófico, a ideia de uma religião natural, do próprio homem, que está vinculada à própria natureza. Então, quando ele coloca, por exemplo, voltando aqui na questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde é que está escrita a lei de Deus, e os Espíritos dizem está escrita na consciência, essa é uma ideia que pode, de fato, nos vincular a essa concepção de uma religião nesse sentido diferente, filosófico, nesse sentido natural, que está no próprio homem. Ele se vincula a Deus naturalmente, intimamente, através do quê? Dos sentimentos. Não através de instituições, mas se vincula através do sentimento da fraternidade, do amor, da comunhão. E na medida que o ser humano ele se vincula ao outro, através da fraternidade ao outro, através da comunhão de pensamentos com a outra pessoa, então, o que acontece? Esse sentimento, né, que nos une, que nos aproxima, e aí é isso que Kardec está colocando, né? Ele não está dizendo que é o Espiritismo que aproxima o ser humano de Deus. Ele está dizendo que o Espiritismo é esse laço que aproxima as pessoas através de uma comunhão de pensamentos com base nas próprias leis da natureza. Essa é a questão. Sigamos. Por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Quer dizer, Kardec sempre declarou isto. Sempre
declarou isto: o Espiritismo não era religião. Desde a primeira polêmica com o Abade Chenel, lá em 1859. Lembram lá? Desde aquele primeiro embate lá com o padre, Kardec se preocupou em esclarecer que o Espiritismo não era religião. E ele foi fazendo isso ao longo de dos anos 60 até chegar aqui, em 68, quando ele traz pela primeira vez esse conceito de religião no sentido filosófico. Nem quando publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não falou isso. Então, ele pergunta ele questiona, por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? E aí ele explica, em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. E é que está a questão. Como é que eu vou dizer que o Espiritismo é uma religião? Se as pessoas, tradicionalmente, as pessoas do senso comum, elas relacionam religião com culto, com dogmas, com cerimoniais, etc, etc. Como é que eu vou dizer? Não existe outra palavra para se referir, diz Kardec, Não existem duas palavras diferentes para se referir a uma coisa. Então, o que acontece aí? Não dá para dizer que o Espiritismo é religião, por quê? Porque as pessoas não vão entender, elas vão achar que o Espiritismo é mais uma religião. Mais uma religião, não vão entender. Então, e ele diz, nesse sentido da religião, no sentido convencional, no sentido histórico, no sentido do senso comum, no sentido teológico, o Espiritismo não é. Não é porque ele não tem nada dentro da sua estrutura que o vincule a isso, a esses sistemas religiosos convencionais. E aí ele continua. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público veria aí mais que uma nova edição. Aí, uma nova edição. É isso que Kardec estava colocando. Bom, seria mais uma religião aí, das tantas que já existem. O Espiritismo é mais uma. Ele disse, não é isso. Não é assim. O Espiritismo não é mais uma. Não é mais uma edição. E aí ele continua. Uma variante, uma variação dessas que já estão aí. Se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios, não separaria das ideias de misticismos e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. Vejam, muito claro isso, bastante claro essa questão. E Kardec está tendo cuidado de colocar isso, para explicar, tentar explicar o máximo possível o seu pensamento, para considerar aqui que essa expressão que ele está usando, religião no sentido filosófico, é uma categoria teórica diferente, que não dá para a gente vincular com um conceito histórico habitual de religião. Por isso, ele evitou ao máximo usar essa expressão, porque ele estava usando, aqui ele está usando num sentido muito diferente. E aí ele segue aí dizendo, não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Olha, fantástico essa explicação de Kardec, só não entende quem não quer. Porque o que ele está dizendo? Na acepção usual da palavra, o Espiritismo não pode se usar essa expressão.
que é uma religião. Né? Não dá para fazer isso. Por quê? Porque as pessoas não têm o hábito, não faz parte do conhecimento geral essa definição muito específica que ele está usando aqui, de religião como laço, de vínculo, de sentimento e tal, etc. Porque daí, o que acontece? Eu poderia usar assim, ó, a religião da minha política, a religião do meu partido político. A gente não usa isso. Mas poderia, segundo Kardec, usar. Tá? Por quê? Porque a religião no sentido de sentimento de ideias que estão unindo aqueles partidários. Mas isso ficaria muito confuso. As pessoas não entenderiam. É uma categoria aqui diferenciada. Então por quê? Então não se usa. Não se usa porque você teria que dar muitas explicações e muitas pessoas não entenderiam. Teria que ter um estudo mais apurado. Eu diria que para entender o que Kardec colocou aqui, e ele teve cuidado para colocar isso só em 68, por que ele não colocou isso antes? Ele colocou em 68 isso, já no final do trabalho dele. Por quê? Porque ele já tem uma teoria consolidada. Para chegar a entender o que ele está falando aqui, é preciso entender toda a teoria. Desde 1857, toda essa trajetória, para poder chegar aqui e compreender o que ele está dizendo. Quer dizer, a pessoa que leu 2, 3 livrinhos, que nunca aprofundou o estudo sobre a obra kardeciana, e pega isso aqui, ouve isso aqui, ou lê isso aqui, ela não vai entender. Ela vai associar isso aqui ao sentido geral, ao sentido convencional de religião. Então o Espiritismo é mais uma, está por aí. E não é isso que Kardec está colocando aqui. Não é isso aí. Quem achar que é porque está misturando suas ideias pessoais. O que está colocando aqui não é isso. Então, ele está dizendo que o Espiritismo não pode usar um termo, tomar para si uma palavra que não tem, na verdade, nada a ver com ele. E que ela já tem um conceito consolidado na mentalidade, na cabeça das pessoas. Então vamos lá. Seguindo. O Espiritismo, independente de qualquer forma de culto, não aconselhando, o Espiritismo, portanto, é independente, né, de qualquer forma de culto, não aconselhando nenhum culto, né, e não se preocupando com dogmas particulares, não constitui uma religião especial. Pois não possui nem sacerdotes, nem templos. Aos que lhe perguntam se fazem bem em seguir tal ou qual prática, apenas responde. Então a resposta que ele dá, né? Se sua consciência aprova o que você faz, façam. Deus sempre considera a intenção. Então, é isso. O Espiritismo não se qualifica no patamar das religiões históricas, nem das religiões no sentido convencional, justamente porque ele não constitui uma religião especial. Ele não constitui uma religião específica. De tal forma que Kardec compreendia, inclusive, que as pessoas que faziam parte de outras religiões poderiam ser espíritas. Então o sujeito que é católico, ele poderia ser católico e adotar o espiritismo. Por quê? Porque o espiritismo, ele traria elementos a mais que poderiam, em dado instante, quando a sua religião não pudesse mais responder, o espiritismo traria elementos novos, que ajudaria aquela pessoa. E, de fato, não é muito diferente do que acontece hoje. Hoje, grande parte das pessoas que vão nas instituições espíritas são católicos. Então, Kardec não estava errado nesse sentido. A gente é que não entendeu a coisa. Quando o espiritismo ele se coloca na posição, né, histórica de ser uma doutrina filosófica, significa que ele está aceitando pessoas de qualquer religião. Ele não está sendo excludente. Ele está agregando. Ele é uma doutrina humanista.
Ah, então ele diz, olha, você não tem que deixar de ser católico. Não, isso é uma questão individual da pessoa. Tá? De que Kardec aqui não está preocupado em tornar o Espiritismo, nunca esteve preocupado em tornar o Espiritismo uma nova versão religiosa, tá? Uma nova tendência religiosa. Kardec nunca esteve preocupado com isso. Quem acompanha a sequência das suas publicações percebe isso. Tá? Então, ele está aqui apresentando a ideia de uma doutrina, de uma ciência filosófica, que é o que ele sempre classificou o Espiritismo, como uma ciência filosófica, de consequências morais, tá? E essas consequências morais em decorrência de todo o contexto, né, das informações trazidas pelos espíritos, inclusive a informação da importância de Jesus no contexto histórico da humanidade, e é por isso que Kardec vai buscar os ensinamentos morais de Jesus e vai apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo, não como uma obra sagrada, porque isso não existe dentro do Espiritismo, mas como uma obra de análise de conteúdo que faz uma reflexão moral, comportamental, para a vida do dia a dia. Mas é um livro que analisa os conceitos do Evangelho à luz do Espiritismo. Não é um livro separado. Ele é um livro que analisa as morais, as máximas morais de Jesus dentro do contexto doutrinário do Espiritismo. Por isto é Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com o Espiritismo, à luz do Espiritismo. Então, para entender isso, é preciso entender o Espiritismo, para depois fazer uma leitura desses textos. Porque se fizer uma leitura separada, fragmentada, a pessoa não vai entender. Vai virar uma concepção religiosa lá de trás, teológica lá de trás, quer dizer, que não é o que Kardec pensava. Então, quando ele está se referindo à religião no sentido filosófico, ele está colocando a religião no conceito de laço de fraternidade, que é um conceito muito diferente, conceito mais complexo, eu diria até, mas complexo no sentido de que eu preciso me desvencilhar do conceito habitual de religião para mim poder entender o que Kardec está falando. Porque se eu ligar uma coisa com a outra, eu não consigo entender. Eu vou vincular o Espiritismo como uma nova religião. E como as pessoas têm uma necessidade atávica de pertencer a uma religião, porque senão é aquela concepção lá, parece que é tomada de um medo, não é? Porque senão eu não vou evoluir, eu não vou me salvar, eu não vou... Então há um atavismo, né? Um arquétipo que faz com que as pessoas precisem dessa perspectiva. Né? Então fica difícil a pessoa ver isso diferente. Né? Então, no geral, a doutrina espírita, ela se fundamenta dentro de uma perspectiva de uma ciência filosófica com consequências morais. Tá? Essa é a ideia central. E me parece que essa é a grande questão. Tá? Tirar o espiritismo daí, para colocá-lo num terreno que não é o dele, num território hostil, um território diferenciado do dogma, do culto, das representações religiosas, é algo que implica numa atitude totalmente equivocada em relação à própria natureza da doutrina. Então, nós precisamos entender a doutrina como ela é. E se eu quiser aceitar, é como ela é, senão eu vou procurar outra coisa. O que eu não devo fazer é mudar o espiritismo conforme eu queira que ele seja. E isso aqui não dá para fazer. Tá? Então a gente tem que ter um cuidado dessa questão. É importante ler o que Kardec está colocando, tentar se aproximar o máximo possível desse conceito, para a gente não se desvirtuar. Porque senão o espiritismo vai virar mais uma religião aí
e cercada de dogmas, de expressões, etc., e totalmente perdido, totalmente fora da sua perspectiva, do seu domínio filosófico. E aí, para que vai servir isso? Para criar mais amarras do que para libertar o ser humano. Então, é muito aqui relevante mesmo que a gente possa estudar os textos de Kardec dentro de uma sequência, analisando ou tentando se aproximar o máximo possível da forma como ele pensava, a partir dos textos que são colocados, para a gente, de fato, dar conta desta doutrina, que é uma doutrina maravilhosa, uma doutrina que tem um potencial de esclarecimento, de consolação impressionante, que nos leva para um novo patamar de reflexão a respeito da vida, a respeito do ser, a respeito de Deus, a respeito da justiça divina. Mas para isso a gente precisa de fato adentrar nas suas entranhas, olhar as dobras desses textos, para poder de fato a gente conseguir abarcar tudo isto que essa doutrina tem a nos oferecer. Uma doutrina que, portanto, é uma doutrina, é uma ciência filosófica de consequências morais.